Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra clássica que teve muita polêmica em volta dela, principalmente porque ela foi parte do inquérito judicial que fez com que o autor ficasse preso por sodomia. E para quem não sabe, a sodomia é o ato sexual anal, o que significa dizer que a pessoa era homossexual. E a gente está falando de ninguém menos do que o Oscar Wilde. E o romance da vez, que é o único romance do autor, é O Retrato de Dorian Gray. Esse título foi cedido em parceria pela editora Darkside para o nosso clube Lendo e Literatura Clássica, que eu organizo junto com a Jaque, do Estante da Jaquinha. Então vocês podem ir lá conferir e participar do nosso clube. É só entrar em contato com a gente via Instagram. Pois bem, então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir. Se você já leu O Retrato de Dorian Gray e você quiser se aprofundar nesse título, ver uma análise de todos os detalhes da obra, eu sugiro para vocês, na verdade, o nosso podcast, que o link vai estar aqui na descrição de baixo. Lá você vai encontrar minha opinião completa a respeito do Retrato de Dorian Gray, mas não só a minha, a da Jaque também, do Estante da Jaquinha, e a do Ringo Starr, que é um mestre em literatura gótica. Então você pode ir lá conferir e aproveitar. Fazendo o resumo de O Retrato de Dorian Gray. Aqui a gente vai acompanhar o Dorian Gray, que é o nome título aqui da obra, e ele é uma inspiração, um muso artístico de um pintor que acaba ficando muito recluso na sua própria obra, que é o Basil. O Basil, ele tem um amigo que é o Lord Henry, e o Lord Henry é um crítico não só de arte, mas também um crítico da sociedade. E o Basil, ele queria muito preservar a beleza, a inocência e a bondade do Dorian Gray. Por isso, nunca apresentou ao Henry. Só que, no início desse romance, o Henry resolve aparecer no ateliê do Basil. E ele vê o quanto o Dorian é bonito, o quanto o Dorian é uma arte por si. E aí ele conversa com o Dorian no ateliê do Basil, e a gente tem várias descrições das flores em volta, e ele fala que a beleza do Dorian é tão efêmera quanto as flores, diferente da arte que o Basil está criando, a partir da feição bela, belíssima do Dorian. Pois bem, o Dorian, ele acaba ficando com ciúme do próprio retrato, que o Basil acredita que é sua arte suprema, e faz um pedido. Aí a gente não sabe pra quem ele faz esse pedido. Pode ser pra estrela, pode ser pra Deus, pode ser pro capeta. Que o retrato fique velho, que o retrato perca a beleza, mas não ele. Bom, o pedido dele é atendido. Por quem? A gente não faz ideia. Então, ele começa a perceber que qualquer coisa maldosa que ele fizer, qualquer bebida que ele consumir e estragar a pele dele, drogas e afins, quem vai ficar velho, quem vai ficar feio é a pintura. Ele continua se mantendo jovem e belo. Então, durante essas páginas, a gente vai percorrer a vida do Dorian e o que ele vai fazer por causa desse fato de o retrato envelhecer no lugar dele. Agora, o que ele vai fazer, você vai ter que conferir nessas páginas e ler. Fazendo a análise de O Retrato de Dorian Gray. Todo mundo começa comentando a respeito da vida de Oscar Wilde. E faz até sentido fazer isso, mas eu não vou me estender muito nisso, porque você pode encontrar outras resenhas que vão se aprofundar nesse aspecto. Mas, antes de tudo, eu vou comentar duas coisas sobre a vida do Oscar Wilde. A mãe dele, que é a Lady Wilde, e também as afetividades do Wilde, que vão fazer muito sentido para o que vai entrar aqui e vai ser comentado no Retrato de Dorian Gray. A primeira coisa é a Lady Wilde. A mãe do Oscar Wilde, ela era de uma socialite intelectual literária, ela era uma escritora e, para ela, era muito importante manter a beleza e a aparência. Então, a arte e a beleza, o belo, são temas recorrentes na obra do Oscar Wilde por conta disso. Outra coisa também é a religião, que ele tem uma importância fenomenal ao catolicismo para ele. Mas isso aqui já é outro adendo. E o segundo são as afetividades. O Oscar Wilde, ele era casado, ele tinha 2 filhos, só que ele tinha diversos amantes. Um deles era o filho do Marquês de Queensberry. E o que aconteceu é que esse marquês resolveu chamar o Oscar Wilde de sodomita. Para quem não sabe, a sodomia é o ato sexual anal, e o que acaba acontecendo é que o sodomita era basicamente a consideração do homossexual dentro daquela época, e isso era crime durante a era vitoriana, durante o período do Oscar Wilde. Então, o Oscar Wilde resolve entrar com uma ação judicial contra o marquês, e ele acaba perdendo, porque se comprova de fato que ele era um sodomita. E o livro, O Retrato de Dorian Gray, acaba sendo uma comprovação disso. Tanto é que a gente vai ter 2 versões do Retrato de Dorian Gray. A primeira,
que é essa versão aqui que é a original de 13 capítulos, e a segunda a de 20, para tentar retirar as relações homoeróticas que vão ser encontradas nesse romance. No original você vai ter muito mais explícito essa homoerotização do que no segundo, que é essa versão secundária que o Oscar Wilde criou para tentar tirar da reta o fato que ele traía a esposa com vários caras. Mas, pois bem, a questão aqui é a seguinte. Em O Retrato de Dorian Gray, antes de começar a falar de fato sobre ele, eu acho que é importante a gente tentar mapear 3 termos diferentes da literatura. O primeiro é o decadentismo, é uma estética que vai usar muito a questão do efêmero e da decadência. Então, por exemplo, as flores no cenário, a borboleta, tudo isso é parte da estética decadentista. Por quê? Porque é para mostrar que vai tudo para decadência, vai tudo morrer, né? Resumindo desse jeito. O segundo resumo é o esteticismo, que é a ideia da arte pela arte. O Retrato de Dorian Gray, a gente vai ter um pintor, que é o Basil, um crítico artístico, que é o Henry, e a inspiração, que é o próprio Dorian. E aí a gente vai ter uma discussão aqui sobre o que é arte e a importância da arte. Dorian, ele vai ser aquela figura, e não é à toa que é Dorian, porque é dórico, e a gente sabe que a arte dórica é uma arte que é austera, ou seja, ela se mantém por ela mesma. Então, o Dorian, ele vai ser aquele personagem que vai parecer que está sendo manipulado, mas não é. Então, a arte, ela não se dobra para o artista. A arte, ela não se dobra para a sociedade nem para o crítico. Eles que se dobram em relação à arte. E essa vai ser uma ideia apresentada aqui dentro desse romance, por isso que a gente vai ter também a ideia do esteticismo. A terceira coisa que eu também quero comentar é o hedonismo. É a ideia filosófica da busca pelo prazer. A gente busca o belo e a gente busca a arte porque a gente tem esse desejo, essa necessidade de buscar o prazer. Então, esses 3 conceitos literários filosóficos vão adentrar profundamente esse romance. E são muito importantes. Então, vocês fiquem prestando atenção nisso. Agora vamos falar do romance em si. Aqui, como a gente tem no Médico e o Monstro, que eu vou deixar aqui nos cards da resenha pra vocês, a gente vai ter a Era Vitoriana. E quem não sabe de história, a Era Vitoriana era uma era muito bipartida, porque a gente tinha o lado leste e o lado oeste. E esses lados, eles eram o bom e o belo e o rico, e o mal, o feio e o pobre. A gente tinha essa divisão de classes muito marcada entre quem era rico e quem era pobre. E essa divisão ela vai permear outros títulos que não do Stevenson. Inclusive, quando Oscar Wilde vai ser criticado em relação ao Retrato de Dorian Gray, vão dizer que o Stevenson faria um trabalho muito melhor do que ele, porque eles vão acabar brincando sobre essa bipartição da Era Vitoriana. E aí, essa bipartição, ela vai trazer uma coisa que a gente conhece como maniqueísmo, ou seja, essa ideia de bom e de mal. Você não é cinzento como Dorian Gray. Você ou é bom ou você é mal. Entende? Então o próprio nome do Dorian já vai trazer aqui, Dorian Gray já vai trazer nuances e conceitos dentro do romance. Então o que acaba acontecendo aqui é que a gente vai ter o Basil, que é o cara bonzinho na história, e a gente vai ter o Harry, que é considerado o FDP máximo supremo. E aí cada um vai sussurrar coisas pro Dorian. Só que o Dorian é dórico, ou seja, ele tá nessa construção helênica de que se mantém estável. E justamente por conta disso, o Dorian, ele é cinzento, porque ele é tão bom quanto o mal. E tá todo mundo tentando influenciar ele, mas ele, como inspiração da arte e a construção artística ali, como é o caso do retrato, ele é inflexível. Por isso que é austero, porque é inflexível. Então o que acaba acontecendo nesse romance é que vão tentar dobrar a arte, mas a arte não vai se dobrar para as pessoas. Então o Dorian vai começar a fazer aquilo que ele quer. E aí a gente vai ter esse conceito muito interessante brincando dentro do romance e que eu acho sensacional dentro do Retrato de Dorian Gray. Para além disso, e para além da descrição, e não só a descrição, mas o texto maravilhoso do Oscar Wilde, a gente vai ter também outras ideias e outros conceitos, como uma meta-arte sendo apresentada aqui. Como esse aqui é um tratado filosófico sobre arte e sobre o belo, a gente não vai ter só o texto em si, o texto escrito literário, como destaque. A gente também vai ter o teatro e a pintura. A pintura ela fica muito nítida, até porque você tem um retrato. Mas a gente vai ter uma personagem que é a Sibyl Vane, que é aquela atriz que vai interpretar peças teatrais shakespearianas. E o Shakespeare é o centro e o cerne dentro do teatro inglês e também, até de certa forma, da literatura. Então o Shakespeare, como personagem central, vai trazer aqui personagens femininas marcantes que vão ser todas as mulheres numa só através dessa atriz.
E isso é muito interessante para brincar sobre a questão do vazio do artista em relação ao preenchimento da arte. E é por conta disso que eu digo que o Retrato de Dorian Gray é um tratado filosófico antes de uma literatura gótica em si. E vai ter diversos momentos de diálogos e conceitos sendo elaborados aqui o tempo todo no romance. E me lembra muito, por exemplo, Platão em toda a literatura filosófica que eu li. Por isso que eu acho que é um tratado sobre não só o belo, mas a arte, sobre o estético. E aí, quando a gente está falando sobre o belo, a gente vai entrar aqui num conceito grego do belo e do bom. O belo e o bom eram associados. Então, por exemplo, vai ter uma cena aqui que o Basil vai virar pro Dorian e dizer que para ele é impossível que ele tenha feito as coisas que dizem que ele fez, porque o Dorian continua belo. E essa noção de belo e bom pode acabar causando um estranhamento para o público que não conhece esse conceito grego, mas faz muito sentido quando a gente conhece a literatura grega. Por quê? Porque o belo e o bom, eles são associados desde a antiguidade como uma coisa só. E justamente por isso que a gente vai ter essa divisão maniqueísta dentro da era vitoriana e até da Renascença. Então é bem interessante aqui como ele vai construir essa ideia de belo e bom ao mesmo tempo como indissociáveis. Só que o belo e o bom não são indissociáveis. E a gente vai vendo isso nas páginas do Retrato de Dorian Gray. A gente também vai ter um conceito religioso aqui que é muito próprio do Oscar Wilde. E tem um conto também na edição da editora Wish, do Conto de Fadas Celtas, como da Lady Wilde também, que eu vou deixar aqui para vocês nos cards, porque eu lembro que a gente fez na mesma live. Lá a gente vai ver esse conceito católico, como a gente vai encontrar aqui nessas páginas também, de como a igreja também é um ponto-chave aqui, até em alguns aspectos e elementos. É claro que a gente também, para além das referências literárias greco-latinas, a gente também vai ter referências mais modernas e alemãs, como, por exemplo, o Fausto. Para quem não conhece a peça do Fausto, é um cara que faz um tratado com um demônio, que é o Mefístoles. Então a gente vai ter essa noção fáustica aqui também do pacto que o Dorian vai fazer. Não menos importante, a gente vai ter uma construção aqui, e que é muito interessante, de referências à própria sociedade e às suas hipocrisias. O Oscar Wilde diz que a literatura, a arte em si, ela não tem que ter um conceito moral. Mas a gente acaba encontrando elementos de moralidade invertidos nesse romance, que é parte do esteticismo, inclusive. E é bem interessante aqui como ele vai fazer isso, porque o Henry é um personagem que ele é um crítico da arte, mas ao mesmo tempo ele é um crítico da sociedade. E isso vai acabar entrando muito fortemente nessas páginas, e é interessante ver como ele vai trazer isso e vai dizer que ainda assim que não é moral. Claro, isso na minha opinião de leitora, não quer dizer que o Oscar Wilde estivesse errado, mas eu consigo ver muitas críticas em relação à sociedade. Uma coisa que me incomoda muito nesse romance, e eu entendo quem não gosta dele, é a construção do feminino como algo vulgar dentro dessa sociedade. O feminino ele é muito fraco, ele é muito vulgar o tempo inteiro, ele é escalado como uma segunda posição negativa dentro desse contexto, mas faz sentido até em relação ao romance e à literatura que ele compõe aqui, que é a greco-latina, principalmente a grega filosófica, em que os homens tinham uma superioridade de raciocínio em relação às mulheres. Quem dizer que Platão disse isso está errado. Vai trazer essa noção do homem mais velho, informando o homem mais novo e existindo esse amor sublime a partir da intelectualidade. E o Oscar Wilde vai fazer isso, inclusive, como defesa dele na ação judicial, quando ele não tem mais argumentos para dizer que ele não é um sodomita, um homossexual. Então, é bem interessante como o Retrato de Dorian Gray vai se encaixar na vida do Oscar Wilde, mas, para além disso, vai se encaixar em diversos temas da filosofia. E ele não vai encerrar dentro dele mesmo. Por isso que o tema do feminino, por mais que me incomode muito como ele coloca, eu entendo porque ele coloca da maneira que ele coloca. E não menos importante, o último destaque que eu quero fazer nesse título é que aqui existe a ideia do duplo. Não sei se vocês conhecem o William Wilson, do Edgar Allan Poe, e lá a gente vai ter a ideia do doppelganger. É a ideia de você se transferir para o outro. Então, aqui a gente vai ter o Dorian como persona inspiradora e o retrato do Dorian como esse duplo do Dorian. E eles vão conversar. E isso também é parte do gótico. Também tem contextos psicológicos aqui muito importantes. Os personagens, eles se desdobram em diversas facetas e eles são muito bem construídos. Então, esse é um romance muito bem construído, que não necessariamente vai agradar todo mundo, mas que ele tem uma importância fundamental. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui pra vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é um elogio supremo a essa edição da Dark Side, e inclusive muito merecedor desse elogio, porque é o melhor dos livros publicados pela editora. A organização é do Enéas Tavares, que fez um trabalho excelente.
Ele tem um texto aqui de apoio que eu não concordo com tudo que ele diz, mas isso não interfere em nada no brilhantismo do texto de apoio. A tradução do Paulo Cecconi tá incrível, respeitando muito a estética e o estilo do Oscar Wilde. E, inclusive, as traduções dos poemas que o Enéas faz aqui também são sensacionais. E tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês que eu acho que é muito coerente e é parte da base de por que a gente compara tanto a vida do Oscar Wilde com o retrato de Dorian Gray. Basil Hallward é o que eu penso que sou. Lord Henry é o que o mundo pensa que sou. Já Dorian Gray é o que eu teria gostado de ser, em outras eras talvez. A gente tem uma edição impecável em todos os sentidos. Desde a parte da capa, da arte da capa, que já é essa ideia linda, incrível da Darkseid, porque eles fazem esse trabalho sensacional. E não menos importante, as ilustrações. Essas ilustrações, elas são incríveis. O Harry Ken arrasou simplesmente. Eu acho que essa edição é impecável. Tem alguns erros de revisão, é normal, mas a Darkseid acaba deixando muitos erros de revisão passar a maioria das vezes, e não é o caso aqui. Eu acredito que essa seja uma das melhores edições de retratos de Dorian Gray do Brasil, se não a melhor edição de retratos de Dorian Gray. Não só por causa da edição em si, do contexto que vai seguir os 13 capítulos, que é o original, que é esse respeito que a Darkseid tem pelos autores, que eu acho sensacional, como acontece com a Júlia. Mas, para além disso, tem texto de apoio, tem texto extra, tem os poemas do Oscar Wilde. Também eu quero destacar as notas de rodapé do Luiz Gasparelli Jr., porque eu nunca tinha imaginado uma relação entre o Jack Stripador e o Oscar Wilde. Isso era uma informação que me escapava completamente. Então eu fiquei muito feliz de saber sobre isso, e eu fiquei super curiosa com a tese dele. Então, eu super recomendo essa edição para vocês conhecerem, para vocês se aprofundarem no texto. E, sinceramente, a melhor edição do Retrato de Dorian Gray que eu tive o prazer de ter na mão. É a edição que vai respeitar o autor, justamente porque vai seguir a ideia dos 13 capítulos originais. E eu gosto muito dessa ideia de respeito que a Darkseid traz. Então, gente, super recomendo pra vocês. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar este livro do Retrato de Dorian Gray ou qualquer outra obra na Amazon, vocês podem usar o link aqui embaixo da Caneta Crescer sem pagar mais nada por isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!